Se você já ouviu falar sobre São Jorge, provavelmente sabe que ele é um dos santos mais populares do Brasil, sendo homenageado em diversas festas religiosas e cultos afro-brasileiros. Mas você conhece a história por trás do mártir que se tornou um símbolo de coragem e defensor dos cristãos? Neste vídeo, vamos contar a história de São Jorge desde sua vida como soldado romano até sua canonização como santo pela Igreja Católica. Acompanhe conosco a trajetória desse personagem tão importante na cultura brasileira. São Jorge é um santo cristão que viveu no século III. Pouco se sabe sobre sua vida, mas a tradição conta que ele nasceu na Capadócia, região que hoje é parte da Turquia. Seu pai era um militar romano e sua mãe era cristã. Quando seu pai morreu, sua mãe se mudou com ele para a Palestina, onde São Jorge cresceu. São Jorge se tornou um soldado romano e, de acordo com a lenda, ele teria se recusado a cumprir uma ordem do imperador romano Diocleciano para perseguir e matar os cristãos. Isso levou à sua prisão e tortura, mas ele não renunciou à sua fé. São Jorge foi executado em Nicomédia, na atual Turquia, em 23 de abril de 303. Após sua morte, São Jorge se tornou um mártir cristão e sua história se espalhou pelo mundo. Ele foi venerado em todo o Império Romano e sua devoção chegou ao Oriente Médio, Europa e, mais tarde, às Américas. São Jorge é conhecido por sua coragem em sua luta contra o mal. Ele é frequentemente retratado montado em um cavalo branco, com uma lança, enfrentando um dragão. Esse ícone se tornou um símbolo popular em todo o mundo e é frequentemente associado à proteção e à justiça. São Jorge é considerado o padroeiro de várias cidades e países, incluindo Portugal, Inglaterra e, no Brasil, é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Seu dia é comemorado em 23 de abril. São Jorge, um soldado romano que foi perseguido por sua fé cristã, ficou famoso pela lenda em que salvou uma donzela de um dragão. A imagem mais conhecida dele o representa montado em um cavalo branco, empunhando uma lança e ferindo um dragão. Nascido na Capadócia, região central da Anatólia, hoje parte da Turquia, provavelmente no século III, em 275, durante o reinado do imperador Diocleciano, São Jorge mudou-se para a Palestina com sua mãe após a morte de seu pai, um militar que faleceu em combate. Foi criado na fé cristã em sua terra natal materna. Com grande habilidade no manejo das armas, Jorge tornou-se capitão do exército romano e, mais tarde, recebeu o título nobre de Conde da Capadócia das mãos do imperador. Aos 23 anos, mudou-se para a corte imperial em Nicomédia, a atual Ilmide, na Turquia. Devido ao seu temperamento combativo, Jorge foi nomeado tribuno militar e encarregado da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Após a morte de sua mãe, Jorge herdou uma grande fortuna, mas decidiu doar tudo aos pobres, surpreendendo a corte imperial, que ainda não sabia de sua fé cristã. Apesar de ter demonstrado tolerância com os cristãos, o imperador Diocleciano decidiu erradicar o perigoso cristianismo, que ele acreditava ser a causa da queda do Império Romano, e tornar obrigatório o culto a Júpiter. Ao testemunhar as perseguições e crueldades infligidas aos cristãos, Jorge decidiu falar publicamente contra a perseguição, afirmando que achava aquilo absurdo e que todos os romanos deveriam abraçar o cristianismo em suas vidas. Em 303, Diocleciano emitiu um edito ordenando a prisão de soldados romanos cristãos e exigindo que todos os outros oferecessem sacrifícios aos deuses romanos. O imperador tentou convencer Jorge a mudar de opinião, oferecendo-lhe dinheiro, terras e escravos, mas o tribuno manteve-se fiel ao cristianismo, e por isso passou a ser martirizado. Ele era levado diante do imperador, que o interrogava sobre se renunciaria a Jesus e adoraria os deuses romanos, mas Jorge sempre confirmava sua fé em Jesus. Segundo alguns historiadores, Jorge foi torturado por 7 anos. Sem conseguir fazê-lo renunciar à sua fé, Diocleciano ordenou que Jorge fosse decapitado. Assim, Jorge morreu em Nicomédia no dia 23 de abril de 303. Seu corpo foi levado por alguns cristãos para Diospolis, a atual Lida, em Israel, onde foi sepultado. Por volta do século V,
Em homenagem a São Jorge, 5 igrejas já haviam sido construídas em Constantinopla, que naquela época era a capital do Império Romano no Oriente. Mais tarde, foram construídas igrejas no Egito, na Armênia e em Bizâncio. Em 494, São Jorge foi canonizado pelo Papa Gelásio I. São Jorge é adorado na Igreja da Serpente, onde existe um afresco dele abatendo o animal, localizada em uma das formações geológicas da Capadócia. Em honra a São Jorge, por volta do século V, já havia 5 igrejas construídas em Constantinopla, que na época era a capital do Império Romano do Oriente. Mais tarde, igrejas foram construídas no Egito, na Armênia e em Bizâncio. Em 494, São Jorge foi canonizado pelo Papa Gelásio I. Uma das formações geológicas da Capadócia abriga a Igreja da Serpente, onde se encontra um afresco de São Jorge matando o animal, que é um local de adoração a ele. Ao longo dos anos, São Jorge foi escolhido como padroeiro e, portanto, é venerado em várias partes do mundo, não apenas pela Igreja Católica, mas também pela Anglicana e pela Igreja Ortodoxa. Entre as outras igrejas que veneram São Jorge, destacam-se a Catedral de São Jorge em Istambul, a Capela de São Jorge em Atenas, a Igreja de São Jorge em Moscou e a Capela de São Jorge na Inglaterra, que é o principal local de culto religioso no Castelo de Windsor. A Igreja de São Jorge, localizada em São Jorge, na Ilha da Madeira, em Portugal, abriga relíquias do santo que foram recebidas pelo bispo do Funchal, de Nuno Brás, durante as celebrações dos 504 anos da fundação da igreja, em 2019. Nos cultos afro-brasileiros, São Jorge é identificado como Ogum na Umbanda, no Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, e como Oxóssi e Odé, na Bahia. Segundo uma lenda, o soldado Jorge estava acampado com sua legião romana em um lugar próximo a Salone, na Líbia, no norte da África, onde vivia um enorme dragão alado que devorava as pessoas. Diziam que o hálito do animal era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse dele poderia morrer envenenado. Para manter o dragão afastado da cidade, ofereciam-lhe ovelhas como alimento. Sob as ordens do rei, os habitantes da cidade entregavam seus filhos para serem devorados pelo dragão, até que chegou a vez de Sabra, a filha do rei, de apenas 14 anos, ser sacrificada. Sabra deixou as muralhas da cidade e aguardou seu destino. Ao saber da história, Jorge montou em seu cavalo branco decidido a acabar com aquilo tudo. Antes de partir, porém, exigiu uma promessa do rei em se ele trouxesse a filha de volta. O rei e todos os moradores do reino seriam batizados e se converteriam ao cristianismo. O rei deu sua palavra e Jorge partiu para enfrentar o dragão. Após uma longa batalha, Jorge finalmente acertou a cabeça do dragão com sua espada e cravou-a debaixo de sua asa. Dessa forma, a fera foi ferida mortalmente e caiu sem vida. O soldado amarrou o dragão e o arrastou para a cidade, levando também a jovem que havia sido salva. Com a promessa cumprida, todas as pessoas da cidade se converteram ao cristianismo. Oração de São Jorge. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrar. São Jorge, cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor, abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego, fazei com que eu seja bem visto por todos, em superiores, colegas e subordinados. Que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço. Vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos que nos cercam. Amém. Esperamos que tenha gostado de aprender sobre a história de São Jorge e como ele se tornou um dos santos mais populares do Brasil. Se você quiser se aprofundar ainda mais no assunto, inscreva-se em nosso canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.